Então, isso faz toda a diferença. Quando a gente coloca pessoas para dar treinamento sem que ela entenda como que funciona o processo de aprendizagem, de aquisição de conhecimento, o que a gente tem é o que normalmente acontece nesses treinamentos de normas, por exemplo, de uma pessoa lendo ou passando slides, e isso não garante aprendizagem. A forma com que a gente utiliza também os treinamentos, ele é muito mais punitivo do que educativo. E esse tema da segurança psicológica, ele também permeia a educação. A educação não acontece em locais de repressão. Olá, ouvintes da CCM em Pauta, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho a honra de receber a Rafaela Stirmer, que vai compartilhar um pouco das suas experiências sobre a educação e segurança no trabalho. Já te convido a nos seguir aqui no canal no YouTube, deixar o seu like, comentar, compartilhar com outros colegas e assistir esse vídeo até o final, pois o bate-papo está muito legal. E a Rafa vai compartilhar experiências incríveis que você não pode perder. Então fique aqui com a gente. Rafa, é um prazer te receber aqui no canal. Seja muito bem-vindo ao SSM em Pauta. Eu que agradeço, Rogério, por esse espaço, por você abrir a sua casa para mim, para a gente conversar. Estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar contigo. Legal. Rafaela Stirmer é formada em letras, mestre em políticas públicas para o esporte e lazer, especialista em atividade física e saúde, educação humanitária e solucionária, quero que tu explique isso, psicologia organizacional e engenharia de segurança, atuando em educação desde 2005 e atualmente como consultora de empresas em projetos de educação e segurança do trabalho. Rafa, isso é o que a gente vê no teu currículo, né? Quem pegar o teu currículo vai ver isso. Mas eu queria que tu te apresentasse aqui para o nosso público, além do currículo, contasse um pouquinho de quem é a Rafaela Stirmer, pode ser? Pode ser sim. Então, eu sou a Rafaela Stirmer é minha mãe quando tá bem brava. Eu sou a Rafa, sou educadora, eu acho que essa é a melhor definição que eu posso dar. E uma pessoa extremamente apaixonada pelos processos educativos, pelas oportunidades que a gente tem de conversar e construir coletivamente, uma entusiasta da pedagogia da pergunta e de tudo que une pessoas e que constrói conhecimento a partir dessa união. Eu tenho essas várias formações, porque tudo me interessa, mas nem tudo me encanta, e isso é bem importante. Além dessas formações, tem várias outras. Eu iniciei várias faculdades e pós-graduações, mas eu preciso ser encantada para dar sequência. E o meu encantamento pela segurança do trabalho aconteceu bem recente, em 2022. Então, eu vim da área de educação dentro do terceiro setor, que é a área de assistência social, e trabalhei por muitos anos com jovens aprendizes, com jovens em situação de vulnerabilidade, dando treinamento e fazendo o desenvolvimento dessas jovens lideranças, né, dentro das suas comunidades. Também fui professora de dança durante mais de 15 anos e fui professora de inglês no estado também. E em 2022, eu precisei me organizar melhor, porque dar conta de 3 trabalhos ao mesmo tempo era muita coisa, e resolvi fazer uma transição de carreira. E aí, a princípio, a minha transição de carreira era sair, né, da educação do terceiro setor para ir para o corporativo, não tinha um nicho específico, né? E aí, vou contar um segredo agora. Nesse mundo de dança, a gente conhece muitas pessoas, e uma das pessoas que eu conheci foi a Jublei. E em algum momento
me falaram que ela trabalhava com alguma coisa no corporativo, de empresas, que ela sempre palestrava e tal. Eu não fazia ideia de quem era essa mulher, né? No ambiente corporativo. Eu dançava com ela, era isso. A gente se encontrava nos rolês de dança. E aí um dia eu mandei mensagem para ela. Falei, Ju, tô buscando transição de carreira, assim, assim, assim. Trabalho com educação e tal. E ela me indicou para alguns conhecidos dela que estavam procurando pessoas. E aí um dia ela falou, Rafa, a gente está precisando de pessoas com uma mentalidade diferente dentro da área de segurança do trabalho. Aí eu fiquei, segurança do trabalho? Quando falou segurança para mim, eu pensei em segurança de shoppings, guardinha, essas coisas assim. Eu não fazia a mínima ideia do que era segurança. Aí ela me mandou vários vídeos dela, palestras e tal, e eu fui entendendo, né, o que estava acontecendo. E quando fiz o Safety Lab, a minha cabeça conseguiu conectar as coisas. É isso que se faz em segurança do trabalho. E percebi que eu poderia ajudar. Então, né, se iniciou o processo de procurar vaga, e enfim, e eu acabei caindo de paraquedas e muito feliz, né, dentro dessa área maravilhosa. E, como eu falei, me encantei, continuo encantada e buscando auxiliar em tudo que eu posso e desse meu jeito, né, todo eu, para ajudar não só as empresas a evoluir em segurança, mas também as pessoas e, enfim, né, com tudo que eu tiver de recurso para auxiliar nos processos de educação. Legal, legal. A gente vai falar sobre educação e segurança do trabalho, né? Que é um tema que tu, né, Sim, atua. O conceito de educação ele é abrangente, né? Engloba desde o desenvolvimento intelectual e aquisição de conhecimentos, habilidades, valores e comportamentos necessários para uma participação ativa e crítica na sociedade. Dentro do contexto de SSMA que eu vivo, né, aí já há alguns anos, eu percebo que existe um desenvolvimento maior nas áreas de meio ambiente e segurança no trânsito, mais especificamente. A gente já falou, inclusive, aqui num canal sobre isso. Isso porque esses temas são abordados aí já há bastante tempo e desde cedo, né? As escolinhas, eu sempre uso o exemplo do meu filho. Meu filho está fazendo 16 anos agora, mas quando ele tinha 4 anos eu morava em Porto Alegre. E eu fui buscar ele na escolinha e na volta para casa, a pé, ele encontrou um papel de bala no chão, ele pegou o papel e disse, para a gente fazer reciclagem, papai. Claro que ele não sabe, não conhecia o processo de reciclagem, mas ele sabia que aquilo não poderia ser jogado de qualquer maneira, que tinha um outro fim, né, mais adequado para isso. Então, assim como segurança no trânsito, né, também se eu, por exemplo, hoje se alguém sair sem cinto de segurança dentro do carro, né, a criança, o filho pequeno vai cobrar o pai, isso é fato, né? Porque também já vem um trabalho, né, de base aí. Na segurança do trabalho ainda tem poucas iniciativas, inclusive nas próprias empresas, de uma maneira bem estruturada. Qual a tua percepção com relação a esse cenário, né, das empresas? Como é que elas tratam esse processo de educação em segurança? E aí eu estou te falando de empresas que eu já vivi, já vivenciei, conheço, enfim, que trabalham treinamentos da maneira aquela mais convencional possível, assim como também tem empresas que trabalham, né, com as metodologias mais adequadas, empresas que trabalham só com treinamento de segurança normativo, empresa que chama esses treinamentos de segurança de obrigatórios, ou seja, só os normativos, né? Então tem que fazer porque é obrigatório por lei. Enfim, como é que tu enxerga esse cenário? é uma grande uma grande dificuldade, na verdade, assim, porque quando a gente fala de educação, tem, né, alguns ditos populares, por exemplo, que dizem assim, né, todo mundo é educador, né? A questão é que todos nós somos educadores porque alguém vai copiar o que você está fazendo, porque se conecta de alguma forma com aquilo que você está fazendo. Não significa que você é ativamente um educador, que você tem o objetivo de educar.
Então, isso faz toda a diferença. Quando a gente coloca pessoas para dar treinamento sem que ela entenda como que funciona o processo de aprendizagem, de aquisição de conhecimento, o que a gente tem é o que normalmente acontece nesses treinamentos de normas, por exemplo, de uma pessoa lendo ou passando slides, e isso não garante aprendizagem. Para que a gente consiga garantir a aprendizagem, as pessoas precisam ser envolvidas dentro do processo educativo. Envolver as pessoas no processo educativo é utilizar o que elas conhecem para conseguir dar sequência. Então, assim, eu sempre digo que quando a gente vai iniciar um processo educativo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender qual é o nível de conhecimento das pessoas sobre aquele tema. Porque não adianta eu falar de uma coisa que não se conecta com a realidade daquela pessoa, que ela não conhece nada. Porque vai ser uma informação que vai estar aqui e ela está navegando aqui ainda. Então, primeiro eu preciso resgatar o que ela sabe e construindo com ela essa escadinha de conhecimento. Se não for assim, esse processo ele não acontece. É só um monte de informação. Fica só na memória de curto prazo. Não é carregada para memória de longo prazo. Então, se não há espaço para conexões do que a pessoa já sabe, não vai funcionar. E aí, quando isso acontece, tem algumas questões, né? Ah, mas a pessoa sabe a norma. Ela sabe ou ela acha que sabe? Ela sabe ou ela ouviu falar? Ela sabe, mas sabe como aplicar? Então, assim, o processo de aprendizagem precisa entender tudo isso. Eu vejo a educação para a segurança muito deslocada da educação de modo geral dentro das empresas. Se fala de educação em segurança dentro do time de segurança. Né? A educação para a segurança não deveria ser só dentro do time de segurança. Todas as lideranças deveriam participar. E outros líderes, para além das lideranças hierárquicas, também deveriam participar. Pessoas que sejam capazes de reproduzir isso também deveriam participar. As pessoas que vão ser responsáveis por duplicar ou replicar o conhecimento adquirido num treinamento, precisaria ter um treinamento para entender como que se faz essa multiplicação do conhecimento. E não simplesmente você tem um cargo e nesse cargo você precisa dar treinamento, que é o que normalmente acontece. E aí algumas pessoas se desenvolvem por conta própria e outras replicam como aprenderam o que era aula, o que era treinamento no ensino regular. E ensino regular não funciona para adulto. E aí a gente tem uma dificuldade, né? Porque a criança ela vai aprender para tirar nota e não necessariamente para construir conhecimento. Pensa aí quantas coisas você aprendeu na escola que você não utiliza e não faz mais sentido. Você aprendeu para tirar nota, tirou a nota, aquilo puff, da cabeça. Agora, o adulto ele vai aprender por duas vias, porque aquilo é importante para ele, é interessante, ou porque é útil. Como que eu faço esse conteúdo de segurança ser importante para ele ou útil? Eu preciso achar uma forma de conectar o interesse dele pela aprendizagem. Senão, a aprendizagem não vai acontecer. Se não há aprendizagem, não há mudança. Seja mudança de comportamento, mudança de comunicação, e enfim. Então, a gente tem aí essas lacunas, né? Com relação ao como que o processo de aprendizagem acontece, e principalmente o processo de aprendizagem em segurança, a questão da formação das pessoas que dão os treinamentos sobre segurança e quais são os espaços de aprendizagem. Porque, assim, nós estamos disponíveis para aprender o tempo todo. Então, se eu percebo que uma coisa é importante para você e eu quero criar uma amizade contigo, eu aprendo alguma coisa sobre você e replico. Isso aqui também é aprendizagem. Se eu vejo a minha liderança fazendo alguma coisa, eu vou aprender com ela porque aquilo é importante para ela e eu vou replicar. Então, a gente tem
processos de aprendizagem, né? Por exemplo, mas a gente também tem processo de aprendizagem todas as vezes que a gente compartilha experiências. Então, pessoas conversando sobre um mesmo tema é um processo passível de aprendizagem. Eu trago um pouquinho do que eu sei, você traz um pouquinho do que você sabe, e nós dois saímos um pouco mais sábios, um pouco mais sabidos daquele tema. Aí eu pergunto, quais são os espaços que a gente abre para, além do treinamento, para as pessoas discutirem temas, conversarem sobre temas. Quando eu vejo, por exemplo, um DDS que é um meio maravilhoso para que você tenha um diálogo e a aprendizagem, que se faz um texto, o time de segurança faz um texto, uma pessoa vai lá na frente e lê, e ele não é efetivo, porque as pessoas não têm, eles não compartilham. E aí, assim, vamos falar de outros cenários possíveis, né? Encontrar outros cenários possíveis para que as pessoas possam compartilhar conhecimento e aprender. Existe segurança psicológica para que as pessoas compartilhem o conhecimento delas, ou o que elas acham, as impressões delas. Porque, assim, se o que eu acho pode ser usado contra mim, se o que eu percebo e acho que posso contribuir pode ser usado para, sei lá, para eu perder o trabalho, eu não vou utilizar essa informação. Então, a aprendizagem ela vai funcionar efetivamente se ela tiver uma série de coisas antes. Senão, não. Então, a gente vai ter um índice muito pequeno de pessoas aprendendo. A gente tem a necessidade de que as pessoas aprendam sobre segurança, mas que também a gente crie espaços de aprendizagem para além do que está na norma, para além daquele treinamento que acontece uma vez no ano, para além da integração de segurança. A integração de segurança é um espaço de aprendizagem. E aí a gente tem integração de segurança que você assiste um vídeo, que não tem interação humana nenhuma, que não tem questionamento, que não tem uma forma de inserir e compartilhar conhecimento. Então, não é efetivo. Então, quando se pensa em aprendizagem para a segurança do trabalho, a pergunta é essa: quais são os espaços que a gente abre na nossa rotina e nossa agenda para aprendizagem? E como eles estão sendo utilizados? A aprendizagem precisa estar na rotina, né? E ela precisa ser entendida dentro dessa rotina. Bem interessante, né? Os processos, como tu falou, tem integrações que a gente passa um vídeo, já vi muito isso, né? Principalmente integração de terceiros, até, né? Que eu acho que é mais complexo ainda, porque o terceiro nem conhece a empresa que ele está, né, que ele tá entrando, e tu passa um vídeo para o cara ver, né? E assistir, e dar ok lá, assinar a lista de presenças, e tu acha que tá tudo tranquilo para aquele cara fazer uma atividade dentro da tua empresa, né? E o pior é que se alguma coisa acontece com essa pessoa, essa lista de presença pode ser usada contra ela. Pô, mas você fez a integração. Pô, mas você fez o treinamento. Então, a forma com que a gente utiliza também os treinamentos, ele é muito mais punitivo do que educativo. E eu vi já N situações de que as pessoas precisam fazer um monte de treinamento online e não é possível reservar espaço na agenda para a pessoa sentar na frente do computador e fazer. Ela faz no horário de trabalho, enquanto está trabalhando. Qual é a qualidade? A pessoa coloca o vídeo para rodar lá e sai. Então, já assim, vi isso também. E aí, depois a gente cobra por isso, né? Sobre aquilo. Ah, mas estava lá no treinamento, mas você devia ter visto, e enfim. Então, se dá um valor muito grande quando é para punir sobre uma aprendizagem, mas não se dá o valor tão grande quando é para você realmente ensinar. Então, falta espaço na agenda, falta organização da agenda, falta liberar as pessoas para fazer, falta intencionalidade, né? Falta bastante coisa. É muito bom, Rafa. A gente fala muito aqui também sobre o Hop, né? A gente tem alguns vídeos aqui que eu fiz com a Dilson já, a gente tem curso de Hop aí também.
E uma das preocupações, né, dos princípios do HOP é aprender e melhorar é vital para evoluir numa cultura organizacional e nos aspectos de segurança no trabalho. Quanto que isso impacta no processo da educação e segurança nas empresas? Olha, eu nem preciso falar sobre o HOP para falar o quanto que a educação é essencial. A educação é essencial em todas as áreas, não é só em segurança. A questão é o como a gente aprende e para que a gente aprende. Então, assim, eu vejo muitas pessoas falando, por exemplo, que lá na China, quando a gente compra a máquina, não precisa ter todas essas adequações aí de NR, porque lá as pessoas veem um adesivo e elas respeitam o adesivo. A nossa questão é que a gente tem uma cultura completamente diferente da cultura da China e nós aprendemos também de forma diferente. Então, a gente vem de um processo de aprendizagem desde lá do maternal que ele não contempla o nosso raciocínio sobre as coisas. Ele é muito mecânico. Ele não tem estímulo para que se pense criticamente sobre as coisas, para que se decida sobre as coisas, para que se pense na consequência das decisões que a gente faz. Então, as consequências. Calma, peraí que eu me perdi. As consequências das decisões que a gente toma, das escolhas que a gente faz. Então, assim, quando a gente fala em aprendizagem dentro, né, da segurança corporativamente, a gente precisa entender que estamos aprendendo, na maioria das vezes, de forma reativa, olhando para o passado. A grande maioria aprende a partir do acidente que aconteceu, do incidente que aconteceu. E isso é olhar com medo. É uma aprendizagem com medo. A minha mãe é muito filósofa e ela sempre fala assim: se não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Já ouviu essa também, né? Já. E aí eu vejo a gente aprendendo só pela dor, a maioria das vezes. E aprender pela dor é terrível, porque a gente olha para o passado, para aquele cenário, com medo que ele se repita lá na frente, e toma, às vezes, iniciativas supostamente de aprendizagem de muito curto prazo, esperando que dê o resultado de longo prazo. Então, não funciona. Aprender com o acidente é importante, né? Porque os acidentes não vão deixar de acontecer. Né? A gente não tem controle sobre todas as coisas, todas as pessoas, todas as ferramentas, todos os equipamentos, né? Mas a gente consegue prevenir muitas coisas. E aí, quando a gente consegue fazer a aprendizagem por meio do acidente, né? A gente vai referenciar ela com alguma coisa que já aconteceu dentro de um cenário que a gente já entende. Mas se aquela mesma situação acontecer num cenário diferente, talvez a gente não tenha medidas suficientes para evitar. A gente vê recorrência de acidentes muito parecidas justamente por isso. Porque a gente aprende de forma muito pontual. Quando a gente começa a pensar na aprendizagem pelo amor, digamos assim, né? A gente vai chamar as pessoas que trabalham e perguntar para elas aonde o próximo acidente pode acontecer. Quais são as falhas do nosso sistema? Quais são as falhas no nosso equipamento? Por que a gente está precisando fazer tanta manutenção nessa máquina? Que ela deveria estar girando melhor. Em quais lugares a gente precisa intervir mais vezes? E por quê? Aí a gente aprende pelo amor. Só que a questão é que nós temos a necessidade de mensurar as coisas. Nós ainda temos muita necessidade de mensurar. E a gente não consegue mensurar quantos acidentes são evitados. A gente não consegue mensurar efetivamente quantas. Eu não gosto de falar sobre vidas, porque eu acho muito extremista, mas quantas vidas foram salvas, ou a gente não consegue mensurar, por exemplo, quantas pessoas deixaram de prensar o dedo a partir do momento que você mudou uma peça, ou que você ouviu que aquilo não funcionava e aquilo foi mudado.
A gente não consegue mensurar efetivamente. E aí eu vejo que a gente tem dificuldade de investir tempo, porque para ouvir as pessoas precisa investir tempo. E a produção também precisa de tempo. E o não mensurar muitas vezes impede que a gente consiga investir tempo, dinheiro, em educação, em compartilhamento de ideias, e enfim. Então, a gente precisa entender como que o processo educativo acontece e olhar para as duas pontas. Ok, a gente precisa aprender, né, com os acidentes que acontecem, mas a gente também pode aprender pelo amor. Vamos ouvir as pessoas, antecipar as coisas, né? Modificar as coisas. Não vai impossibilitar o acidente, mas a gente vai minimizar. E isso é importante. Então, as duas pontas precisam acontecer, né? E que essas aprendizagens, elas aconteçam num cenário propício e não de curto prazo. Não é uma solução, não é um paracetamol que você toma e seus problemas acabaram, acabou sua dor de cabeça. Normalmente, quando você tem uma resolução pela dor, você tem uma resolução pontual. Não vai ter um efeito de longo prazo. A gente vai sofrer as consequências disso. Então, pensar em estratégias para a gente conseguir fazer a aprendizagem de forma mais efetiva, eu acho que é essencial para a gente ter realmente a educação funcionando dentro da segurança do trabalho e que ela não fique só dentro do time de segurança. Isso esse é o ponto, assim, é o cume do negócio, porque todo mundo precisa participar. E quando eu falo todo mundo, são todos os setores, todas as pessoas contribuindo com isso. E aí a gente tem, né, várias necessidades com relação a isso, mas vamos para frente, porque com certeza vai vir outras perguntas. Não, mas isso para mim é legal, essa tua colocação do aprender pela dor ou pelo amor, porque no meu entendimento, as empresas hoje, é claro que tem grandes empresas que já aprendem pelo amor, né? Então, ouvem as pessoas, né? Mas a grande maioria, talvez, tô falando a grande maioria, mas muitas empresas ainda veem a segurança como um custo, né? Como um problema que é melhor tu trabalhar no reativo, trabalhar na dor, como tu falou, aconteceu um acidente, vou trabalhar especificamente naquela situação ali que aconteceu, vou proteger aquela máquina. Mas eu não vou, né, ter uma abrangência para adequar a NR12, por exemplo, para todas as máquinas do meu parque fabril, porque isso é uma fortuna. Né? Então é melhor eu não falar sobre isso, né? E aí eu fico me enganando e fico, né, mercê de acontecer outros acidentes, talvez até com maior gravidade, né? Tem um conceito que acho que foi o Tomás que trouxe, que eu achei extremamente importante, assim, que é como que a gente mostra que fazer segurança é bom para o negócio. E, cara, isso é uma pauta extremamente importante, assim. Como que a gente faz para mostrar, né, para a alta liderança que educação e segurança faz bem para o negócio? E aí não vai existir fórmula mágica, né? Cada cenário vai ser um cenário, mas é importante que a gente tenha pessoas pensando sobre isso. Precisa ter gente pensando sobre isso, né? Precisa ter pessoas fazendo esse movimento, né? E conseguir chegar, porque a gente tem um gap aí, né? De conseguir permear todas as camadas da hierarquia. Eu vejo a gente trabalhando bastante aqui na média liderança, mas a gente tem muita dificuldade ainda, né? Na produção, na linha produtiva, e eu entendo que é muito mais pela quantidade de pessoas, né? Então, se investe relativamente na maior parte dos valores na formação dessa média liderança, só que ela não necessariamente sabe transmitir essas informações aqui para a galera, e isso não chega aqui em cima, em quem manda, em quem vai assinar sobre a política de proteção, a que vai assinar sobre a política de segurança, que vai assinar o orçamento, né, para a segurança. Então, eu vejo que a gente tem uma
uma dificuldade de conseguir fazer com que essa roda gire. Ela está aqui no meinho, né? Ela está girando aqui, no meio. Mas a gente precisa achar uma forma de fazer ela girar geral, né? Então, assim, o desafio é grande, mas, né, nós estamos aqui, eu, você e o time maravilhoso, justamente para achar estratégias, formas de aprender pelo amor. Perfeito. Quem te acompanha no Instagram, eu te acompanho lá, o teu perfil é @rafa.pensarcrítico. Isso já me chamou a atenção de cara, assim, né, quando eu comecei a te seguir. Para quem não segue a Rafa, vai lá depois do vídeo aqui, corre e segue ela lá no Instagram, @rafa.pensarcrítico. Voltando ao conceito de educação que eu falei lá no início do nosso bate-papo, que é abrangente, tem como objetivo preparar as pessoas para participarem ativa e criticamente na sociedade. Por isso que eu fiz a relação com o pensar crítico do teu Instagram. O quanto e como a participação ativa e o pensar crítico impactam na educação e segurança, Rafa? Então, pensar crítico é a minha paixão, digamos assim. Não no Instagram, tá? Mas a ação de pensar criticamente. Porque a educação ela só acontece efetivamente quando a gente consegue pensar criticamente, inclusive, sobre ela. Mas a gente precisa de um cenário adequado para que esse pensamento crítico e essa proatividade aconteça. Como eu falei antes, não adianta eu querer contribuir se eu não tenho um espaço propício para contribuir, se essa contribuição pode se voltar contra mim. Se o que eu falar para minha liderança pode ser usado para prejudicar meu time. Então, sem segurança psicológica, pensar criticamente também não vai funcionar. E nem a proatividade, né? Porque, assim, não é nem sobre pensar criticamente, mas eu vi um problema e vou comunicar. Mas se eu comunicar esse problema, eu posso arrumar outro problema. Então, eu não comunico. Deixe que exploda, deixe que aconteça e aí depois a gente resolve. Então, a gente está falando bastante, né? As redes estão falando bastante aí da atualização da NR1 e esse tema da segurança psicológica, ele também permeia a educação. A educação não acontece em locais de repressão. As pessoas não aprendem se elas pensarem que podem ser culpabilizadas dentro daquele processo. Então, até o Hop traz, né? Culpa não acontece. Desculpa, educação não acontece se tiver culpabilidade. Então, aconteceu um acidente, você vai ter que escolher se você aprende ou se você pune. Porque os dois juntos não funcionam, tá? Então, isso a gente tem falado bastante. Mas o ponto é, quando a gente abre espaço para pensar criticamente, para falar sobre isso, muitas coisas vão acontecer antes da gente conseguir ter um extrato disso, de ter um resultado disso. Então, assim, num ambiente que nunca as pessoas são ouvidas, quando são ouvidas, só são ouvidas quando acontece um acidente, aí você resolve abrir um espaço de escuta, o que vai acontecer? As pessoas vão falar muito pouco ou vão falar o que a empresa quer ouvir, porque elas vão ter medo. Então, aí o pensamento crítico já não vai funcionar. Se eu abro espaço para conversa, né? As pessoas estão com medo, mas eu vou abrindo esse espaço mais vezes e elas vão se sentindo seguras. E eu utilizo a informação desse espaço seguro para culpar as pessoas, você perdeu tudo de novo. Você acaba retrocedendo no processo. Se você abre o espaço de escuta, as pessoas vão se sentindo seguras, elas primeiro vão começar a reclamar. Então, elas vão trazer tudo aquilo que faz muitos anos que elas estão guardadas e elas vão reclamar e elas vão falar mal da empresa e elas vão trazer aquela situação que aconteceu 15 anos atrás e que ninguém conversou com ela a respeito. Vai vir uma enxurrada de situações
até que elas se sintam ouvidas o suficiente para se sentirem valorizadas e começarem a contribuir. E aí, nesse momento que vem essa enxurrada de reclamação, é normalmente quando as pessoas desistem de abrir espaços de escuta, que é o primeiro passo da gente começar a pensar criticamente sobre as coisas. Então, eu já vi em muitos lugares que eu passei, assim, você quer fazer grupo focal, mas as pessoas só vão reclamar, você não vai conseguir tirar informação nenhuma. Porque toda vez que a gente chama as pessoas para conversar, ela só vem para reclamar. E essa pessoa aí, ela só reclama. E sim, as pessoas vão reclamar até que elas se sintam ouvidas. Sabe quando você está falando com alguém e a pessoa não está prestando atenção? Aí você começa a aumentar o volume de voz, e dali a pouco você está gritando? É exatamente a mesma coisa. Então, investir no processo de pensar crítico tem que começar lá na escutativa, lá atrás. E aí, quando você consegue chegar nesse espaço em que as pessoas vão contribuir criticamente, a organização estar aberta para ouvir coisas boas e coisas ruins sobre ela. Porque vai vir. Vai vir. E as lideranças ou os poderes decisórios precisam estar preparados para lidar com essas informações. E nem sempre estão. Né? E aí se fecha a porta de novo. Então, tem uma sucessão de coisas que precisam acontecer para que o pensamento crítico efetivamente consiga contribuir com a empresa. Senão, ele não tem como crescer. Toda vez que ele brotar, alguém vai lá e vai cortar, porque ele dá trabalho. Pensar criticamente sobre as coisas dá trabalho, porque vai fazer a gente sair daquelas coisas que a gente sabe que funcionam há muito tempo, mas não necessariamente continuam trazendo os efeitos que se esperava. Então, vai romper com muitos paradigmas, vai romper com muitas crenças, vai romper com muitas coisas que estão como um totem, sabe? Inclusive com coisas que a gente se orgulha. Se a gente se orgulha muito disso, peraí, eles vão começar a criticar isso aqui. Então, eu não sei se eu quero ouvir sobre isso aqui que tanto me orgulha. Eu não quero ouvir as coisas que não funcionam sobre isso. Então, a gente precisa estar preparado, muito preparado, para abrir espaço para escuta, para esperar esse processo todo de reclamação e daí decantação, e daí as pessoas começarem a convergir com boas ideias, com boas informações. E isso demora, isso leva tempo. Quanto maior a empresa, mais vai demorar. E, às vezes eu vejo ações acontecendo, por exemplo, em empresas que têm muitas unidades, cada unidade vai andar num passo diferente. E eu vejo que tem um levante sobre padronização que ela não funciona com relação à educação. Então, a gente tem aí, eu sou apaixonada por pensar crítico, por isso que eu tagarelei muito sobre isso, justamente porque ele é a abertura para a gente pensar de outras formas, sem precisar utilizar o nosso próprio cérebro. Porque as outras pessoas vão trazer a perspectiva delas. Então, a gente tem uma multiplicidade, uma diversidade de informações sobre o mesmo ponto, aqui no caso, sobre segurança, sobre a minha unidade, o meu local, que eu não tenho condições, nem fisiológicas, de enxergar tudo. Mas eu também preciso ter um sistema que consiga lidar com esse volume, com essa intensidade de informações, consiga filtrar, opa, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Não funciona, mas eu preciso dar retorno. Porque eu vejo um monte de empresa abrindo espaço de escutativa, mas não dá retorno sobre o que escutou. Vamos fazer aqui observação em campo. Lindo, vai lá e conversa com a pessoa. Nunca mais dá retorno, não funciona. Se quebra a ferramenta, se quebra o espaço de diálogo. Então, assim, tem muitos detalhes, né, com relação a todo esse processo. A gente conseguir ouvir colaborador e ele se sentir parte. Isso se chama pertencimento. Ele precisa pertencer. Ele precisa se sentir realmente integrante para ele fazer segurança sem que segurança seja uma obrigação.
Não, nossa, quanta reflexão, não, isso é Eu falei quanta, para você que ia dar pano para manga esse assunto. não, sensacional, acho que quanta reflexão a gente consegue tirar, né? Quantas empresas ainda precisam amadurecer, quantas lideranças ainda precisam amadurecer, né? Todos esses conceitos, porque senão realmente não vai funcionar, né? E como tu falou, às vezes tu quebra uma ferramenta, né? Tu levanta, não adianta ter uma escuta e tu morrer ali, né? Tu escutou e não deu sequência, isso perde toda a credibilidade de qualquer ferramenta, né? Sim, Então, sim. mas o bom também é que tem muitas empresas que já estão nesse movimento que não é tão rápido, né, Rafa? O Não, processo de não é. educação, ele não é rápido, né? Então a gente sabe disso e, né, felizmente tem empresas que entendem isso e que estão nesse processo. Hoje, dentro dos processos de aprendizagem, a gente não tem como fugir da tecnologia, né? Eu sou, embora não seja de uma geração, né, tecnológica, vamos dizer assim, eu sou adoro tecnologia, né, mas é, como eu falei, tenho muito que aprender ainda, não é da minha geração. Mas hoje, como é que tu enxerga que a tecnologia hoje ela pode apoiar, né, aprimorar o processo de aprendizagem e segurança no trabalho? E a gente vê várias iniciativas aí, né, com realidade virtual, aumentada, enfim. Como é que tu consegue enxergar esse tema de tecnologia melhorando o processo de aprendizagem? Eu acho a tecnologia maravilhosa como ferramenta, mas ela não pode assumir o protagonismo dentro do processo educativo. Então, quando eu vejo, por exemplo, essas simulações, né, com realidade virtual, cara, eu acho maravilhoso, porque a gente não está expondo as pessoas ao risco para elas conseguirem treinar dentro de uma situação, né? É igual os pilotos de avião, eles vão pegar o avião desde o começo para pilotar, eles vão simular dentro de uma máquina, entender e tal. Então, eu acho fenomenal que a gente consiga utilizar isso, né, dentro do nosso nicho, né, dentro da segurança do trabalho. Mas, como eu falei, eu vejo muito um processo da tecnologia assumindo o protagonismo dentro da educação. Inclusive, né, que a gente falou ali da integração ser totalmente online, né? É uma facilidade, mas é uma facilidade para informação, não para educação. Para informar, ela funciona. Para educar, a pessoa precisa estar muito interessada para ela aprender sozinha. E, de novo, a adulto aprende por porque aquilo vai ser útil ou porque aquilo para ele é importante, é interessante. Então, acabei de entrar numa empresa. Tô super querendo saber o que eu vou fazer, as pessoas com quem eu vou trabalhar, e eu tô lá ouvindo um vídeo de 2 horas falando sobre um cenário que eu não conheço, sobre regras que eu nunca ouvi falar, sobre atividades que ainda não sei, que eu ainda não conheço. Eu não De novo, né? Vamos lá. A pessoa normalmente não tem nenhum conhecimento básico para conseguir agregar aquelas informações. Ela não conhece a planta. Ah, tal lugar você não pode acessar, mas ela nem sabe onde é tal lugar. Tipo, entende? Então eu vejo. Eu não sou também da parte de tecnológica, games e tal. Eu acho a gamificação maravilhosa, principalmente quando a gente precisa fazer processos online, quando a gente precisa fazer treinamentos online. É extremamente difícil manter a atenção das pessoas hoje em dia. A gente está o tempo todo rolando tela depois de 2, 3 segundos, porque aquilo não chama a atenção, porque aquilo não é interessante. O nosso nível de atenção é baixíssimo. Então, a gamificação, por exemplo, é extremamente necessária para a gente conseguir dar um treinamento hoje que vai engajar diversas idades, né? Mas, mas a gente precisa das pessoas. Pessoa aprende com pessoa. E aí, nem que seja, fez o treinamento lá e depois a gente põe todo mundo para discutir sobre ele, para falar sobre ele, para tirar dúvidas sobre ele. Mas exclusivamente eu acho, eu acho muito difícil. Porque algumas pessoas vão aprender sim.
De novo, porque é interessante ou porque ela vê utilidade. Mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que aprende sozinho. E aprende, mas não aprende em profundidade. Ela vai aprender a partir do que ela tem ali de conhecimento. Então, assim, acho super importante, interessante, mas a gente tem que tirar essa questão de ficar passivo diante do conhecimento, diante do processo educativo. Vejo muita gente usando IA, por exemplo, né, inteligência artificial, para responder coisas sem refletir sobre a resposta, sem pensar sobre a resposta. A gente volta lá em como a gente fazia as coisas dentro da escola. Né? Que a gente vai lá e busca no Google a resposta, ou no livro a resposta, vai lá e coloca a resposta. A gente não pensa sobre aquela questão, a gente não busca dentro da nossa cabeça as informações para conectar, e aí o processo educativo ele não funciona. Então, existe uma diferença que as pessoas precisam entender entre informação e educação. Entre informar e aquilo ser conhecimento. Entre as informações saírem da memória de curto prazo e ir para a memória de longo prazo. E esse processo, ele precisa de protagonismo, senão ele não acontece. Perfeito. O nosso modelo de gestão mais tradicional e não só mais tradicional, mas comumente, né, que a gente vê aí no mundo corporativo, tu tem que medir, né? Tem que ter indicador. Então, como que as empresas efetivamente medem o sucesso ou não de seus programas de educação em segurança no trabalho? Olha, essa é uma questão que, inclusive, para mim, ela é complicada, porque o que uma empresa vai mensurar como sucesso pode não ser o que é sucesso para mim. Eu já vi empresa colocando como sucesso bater a meta de ter todos os dias DDS. Eu fui lá acompanhar o DDS e era uma pessoa lendo um papel. Então, dependendo do nível de maturidade da empresa, isso de sucesso vai ser diferente. Eu posso falar para você o que é para mim, Rafaela, sucesso no processo educativo. Sucesso no processo educativo é quando você dá um treinamento e aquela informação do treinamento se espalha e outras pessoas vêm, ô, Rafa, o que é esse treinamento que você deu aí? Queria fazer também. O pessoal está comentando lá desse negócio que vocês estão fazendo. O que é? Isso para mim é sucesso. Sucesso para mim é quando, por exemplo, você deu o treinamento, as pessoas estão conversando sobre, e dali a pouco vem uma liderança. Rafa, viu o pessoal lá fazendo uns negócios diferentes lá que fizeram um treinamento? O que é isso? Ou então, quando a gente faz uma proposta de um processo educativo para a liderança e ela põe debaixo do braço e vamos junto, Rafa. Vamos lá. Vamos colocar para rodar. Então, o sucesso, ele vai ser, para mim, quando a iniciativa que eu fiz, ela reverbera. O meu propósito de vida é formar formadores. Então, o conhecimento que eu passo não é para ficar na primeira pessoa. Eu preciso, para o meu sucesso, que ele reverbere, que outras pessoas consigam replicar, que aquilo se torne valor. Então, sucesso educacional para mim é que as pessoas consigam utilizar aquilo que elas aprenderam na rotina delas, replicar, passar a mensagem para outras pessoas, porque aquilo é bom, porque aquilo fez alguma diferença, porque aquilo é mudança. E o mais legal de tudo é que acontece. Quando a gente faz o processo da forma efetiva, ouvindo as pessoas sobre o que elas precisam, ouvindo elas sobre quais as soluções elas propõem, comunicando elas, estou fazendo isso aqui porque vocês falaram dessa oportunidade e a gente juntou as informações que vocês trouxeram. E aí, vamos fazer um treinamento, vamos testar isso aqui que a gente construiu junto? Isso é pertencimento. E aí as pessoas vão fazer parte. Tem uma questão de sucesso para mim que, assim, me explode de alegria quando uma empresa terceira vem perguntar das coisas que a gente está fazendo dentro da empresa.
porque ela acha aquilo legal, porque ela acha que aquilo vai ajudar ela também. Então, faz assim. Então, o que a gente faz dentro dos processos educativos, que ele consiga auxiliar a pessoa a tomar decisões melhores, a pensar sobre as questões que acontecem ao seu redor, que ela consiga comunicar não só sobre o treinamento, mas sobre as coisas que acontecem ao redor. Então, isso para mim é o sucesso na educação, que as pessoas consigam se expressar, falar, contar sobre a sua rotina e daquilo que se modificou a partir do treinamento ou do processo que a gente criou junto. E aí é meio difícil de mensurar, mas a gente consegue ver a diferença. Então, eu não vou conseguir, talvez, levar números, a não ser que eu anote toda vez que alguma pessoa for perguntar, que eu receber um e-mail. Pode ser, mas não vai ser quantitativo. Não vai ser quantitativo. O sucesso na educação não é quantitativo. Perfeito, perfeito. Nossa, eu acho que eu sou muito apaixonada, porque eu vou. Não, mas isso que é legal, isso que é o que traz o sucesso do teu trabalho aí também, né? Rafa, nosso bate-papo aqui está muito legal, muito rápido passa, né? Muito bom conversar contigo. Obrigada. Acho que tu sendo apaixonada por, né, pelo que tu trabalha assim, né, na questão de educação, isso motiva e cria um clima também muito agradável, né? Então é muito bom conversar contigo. Obrigado por aceitar meu convite, né? Compartilhar um pouquinho das tuas experiências aqui com o meu público e te convido aí para fazer as tuas considerações finais aí para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Perfeito. Eu gosto muito de contar para as pessoas sobre as pessoas que nos dão suporte, né? Então, eu quero utilizar esses minutinhos agora no final para falar das pessoas que estão sendo luz na minha caminhada dentro da segurança do trabalho e principalmente as mulheres, tá? Não que vocês homens não tenham me ajudado, mas eu vou dar protagonismo para as mulheres, tá? Rogério, me dê licença. Fica à vontade. Os homens que também estiveram na minha vida aí com relação à segurança do trabalho, também os amo, mas aqui eu quero falar das mulheres. Eu anotei, então vou olhar aqui de ladinho para não ser injusto. Então, primeiro eu quero agradecer, né, a Jublay, que acho que nem precisamos falar muito a respeito, mas o meu início de caminhada foi, né, a partir da luz dela. Carla Mikoski, Gabi Comper, duas maravilhosas que eu trabalhei enquanto estava em uma das empresas e que foram fundamentais para eu entender também o como fazer segurança dentro das companhias, né? Assim, tivemos trocas super importantes para mim. A Daiane, que me abriu a porta, né, da empresa. Eu falei uma vez que a minha coordenadora vai ser minha coordenadora para sempre, a Silmara, porque ela me deu uma perspectiva com relação ao negócio, com um entendimento sobre como jogar o jogo. Ela tentou muito me ensinar como jogar o jogo. Eu não aprendi direito, não, mas a minha culpa é minha. Processo de aprendizagem é uma via de mão dupla, né? Ela foi muito maravilhosa, assim, compartilhar comigo os muitos anos dela dentro da segurança do trabalho. E aí as minhas técnicas de segurança, que foram as primeiras com quem eu trabalhei e que tiveram uma atuação fundamental, tanto para eu me sentir parte do time, quanto para eu tirar minhas dúvidas, para construir as coisas comigo, para fazer investigações comigo, e enfim, que são a Cíntia, a Luana e a Dábila. Eu falei que não ia falar de homens, mas eu preciso muito falar do time de bombeiros que trabalhou comigo também, que é um time que muitas vezes não é reconhecido dentro das empresas, dentro das corporações, e que eles têm um trabalho fundamental dentro da segurança no momento mais crítico.
E aí, por não ser uma área produtiva, muitas vezes acaba sofrendo bastante, né, com sanções e enfim. Então, essas são as pessoas às quais eu quero dedicar esse pouquinho de conhecimento que eu compartilhei contigo. E eu sou muito grata, muito, muito grata a essas pessoas e várias outras, Flávio Furtado, Adriano, né, que me mostraram e continuam me mostrando os caminhos aqui nessa nossa jornada. E é Muito isso. legal. Muito legal. Obrigado, Rafa. Eu quem agradeço. Esqueci de um recado. Claro, claro. Eu estou iniciando, né, como consultora independente, mas aí eu quero falar que eu sou educadora independente, né? Não consultora no sentido de normas e enfim. Então, se você quer criar um espaço educativo dentro do seu negócio, dentro da segurança, se você quer entender como utilizar a educação para aprender, né, nas situações de incidente, acidente, fazer uma investigação olhando para educação, como a gente aprende com essas situações, e outros treinamentos e enfim, que vocês podem achar nas minhas redes, LinkedIn, fiquem à vontade, me chama para a gente trocar uma ideia. Fazer meu merchan, né? Com certeza. Legal, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no canal, que é feito com todo carinho e pensando sempre em como entregar um conteúdo de qualidade atual e por profissionais de referência em saúde, segurança e meio ambiente. Te convido novamente a fazer inscrição aqui no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar com quem precisa escutar o que foi falado até aqui. Até a próxima.